a gente entende... Então, minhas pesquisas são em cima de emoção e sentimento. Então, a gente entende emoção como sendo... os estados corporais que são lidos pelo corpo. Deixa eu explicar melhor. Digamos que você vê um estímulo perigoso. Digamos que seja uma cobra. Tá? Então, esse estímulo ele vai ser processado pelo seu cérebro e vai deflagrar uma série de reações. Seu coração vai acelerar, você vai ter sudorese, a pupila vai dilatar, vai ter uma série de respostas fisiológicas normais e que são geradas pelo seu cérebro. Que você nem se dá conta, porque não a velocidade que ele faz isso... É rapidíssimo. Você não teria capacidade de racionalizar. É isso que eu tô falando, né? Vem um programinha que já roda... Exatamente isso. Vem de fábrica esse troço. Isso. A emoção vem de fábrica. Exatamente. Então, é o seu corpo reagindo ao que o seu cérebro detectou. Uhum. E o seu cérebro vai, por outro lado, receber a informação de que isso está acontecendo no seu corpo. O coração acelerou, a pupila dilatou, e ele vai entender isso, né, e vai deflagrar comportamentos, enfim, respostas para aquele estímulo. Essas respostas todas a gente chama de emoção, que não tem nada consciente aí. Nada. Tudo Exatamente. inconsciente. E então é automático. O sentimento seria uma elaboração. Então, disso, uma interpretação disso que você é capaz de relatar. Perfeito. Seria a parte cognitiva da emoção. Exatamente. E você pode ter a emoção sem ter o sentimento, ou você pode ter o sentimento, na verdade, gerando também uma resposta corporal. Pode. Então, a partir de uma memória, eu tenho por exemplo, lembro de uma memória traumática, isso pode ativar uma resposta corporal e estar associado com uma emoção. Então... São coisas um pouquinho... Um é inconsciente, o outro é consciente. A gente pode, o básico, claro que vai ter diferenças. Exatamente. Mas influencia. Né? Sim. Eu costumo dizer que a gente é o que a gente faz, mais do que a gente pensa ou reage. Sim. Né? E a gente tem que aceitar também que essas emoções, elas são automáticas, a gente não escolhe. Então, assim, na verdade, que não é uma emoção, mas é uma resposta emocional que a gente estuda, é uma resposta frente ao perigo máximo que você pode, de risco máximo para a vida, né? Uhum. Que é uma resposta que a gente chama de mobilidade tônica, que é, digamos, né, uma situação de assalto que você tem certeza que você vai morrer. Nessa situação, em vez de você lutar, fugir, o seu corpo pode paralisar de uma forma... que tá morto, né? Exatamente. Como a gente vê, animais fazem muito isso, Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso é Pode ser tão grande que teu cérebro calcula. Não tem a menor chance. Fingir de morto Parou. É um lucro. Parou tudo. E você não consegue mexer os olhos, você não consegue gritar, você não consegue fazer nada. Você quer, você está consciente, mas você não consegue reagir. Então, acontece em situações traumáticas, você pode imaginar diversos tipos de situação, inclusive abuso sexual. Isso, infelizmente, né, é prevalente, isso pode acontecer. E muitas pessoas entram em imobilidade tônica e se culpam, porque não reagiram. Não se pode se culpar porque você não escolhe. Não tem o menor controle sobre aquilo naquele momento. Não tem controle. Então, as emoções, elas são deflagradas automaticamente, sem o seu controle. Depois, você fala, não, eu reagi ao assaltante porque eu pensei, balela. Você está achando um motivo para aquilo, mas você não escolheu. Não, como aqueles adolescentes metidos a valentão. Não, mas eu calculei o risco. Eu calculei tudo. Eu não calculei nada. Uma vez eu ouvi uma ótima, que era um adolescente falando assim, não, professora, na verdade, eu já joguei tantos videogames violentos que numa situação de perigo eu já sei o que fazer. Sim. Eu já tô treinado. Gente! Eu continuo pedindo a Deus que desencadeie a reação mais adequada, Não porque eu não estarei no comando. Nem um pouco. Eu não estarei no comando.